Jair Bolsonaro acha que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Qual que é a sua opinião? Ele não é um homem inteligente, tem gênios do mal, né? O pastor Valdemiro Santiago apareceu oferecendo sementes de feijão com supostos poderes de cura do coronavírus. É o charlatão de sempre. Então você está me dizendo Não, que o Macedo é oportunista? Totalmente. Ele é a criatura religiosa evangélica mais oportunista que eu já vi aparecer na história do Brasil. Quem é o Edir Macedo? Ele está preocupado com os fiéis, ele está preocupado com o evangelho? Não, evangelho não. O evangelho já me disse que é uma coisa para derrotados. Como você vê essa ligação entre ele e o presidente da República? Quando o meu convidado esteve aqui, pela primeira vez, o programa bombou. A audiência explodiu. A nossa conversa foi vista mais de 1 milhão de vezes em todas as redes sociais. O vídeo foi até pirateado, gente. Milhares de pessoas pediram uma nova conversa entre a gente. É, isso mesmo. E vocês mandam. A voz do povo é a voz de Deus aqui. Eu convidei e ele aceitou. E aqui está ele. Meu convidado é escritor, psicanalista, pastor, teólogo, fundador e ex-presidente da Associação Evangélica Brasileira. Atualmente ele é líder e mentor do movimento Caminho da Graça. Meu entrevistado fala para milhões de seguidores que são os evangélicos desigrejados. Os que estão sem igrejas por aí, mas que têm fé e que gostam de uma boa mensagem. Pastor, teólogo Caio Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá. É um prazer para mim estar de volta com você. O presidente Jair acha que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ele está levando a doença a sério? Ele se preocupa? Não, ele não. Infelizmente, ele não leva nada a sério que não tenha a ver com aquele espírito cínico e anárquico e, infelizmente, burro. Ele não é um homem inteligente, tem gênios do mal, né? E tem também gênios, ou tem alguns indivíduos com pretensão malvada sem nenhuma genialidade, só com burrice. No caso dele é o casamento de um narcisismo com a burrice. Dá uma combinação perversa. Narcisista ele é, anárquico ele é. Ele não tem nenhum espírito de trabalho em grupo. Ele compete contra todo mundo. Se algum filho dele aparecer demais, você vai ver que ele vai competir com o filho, ele não aguenta o outro. Todo mundo é uma ameaça, qualquer outra coisa é uma ameaça por causa da profunda insegurança que habita aquele narcisismo desqualificado que ele possui. Eu acho, infelizmente, que nunca na história do Brasil aconteceu nem no tempo da monarquia, nem no império, nem em nada, nem no início da república, nem na ditadura militar. A gente teve um cara mais desvairado, mais enlouquecido, mais ensandecido, mais incontrolável, mais idólatra do seu próprio ego do que esse indivíduo que hoje nos governa. Então você está querendo dizer que ele não tem condições psicológicas para governar o país? Não, ele não passa num teste sério de avaliação psíquica, ele não passa, não. Então, e nem tampouco aquele filho mais novo dele. Então isso já é motivo para o impeachment. Teria, se esse Brasil, se esse país levasse a ciência a sério, mas eles não levam. Estão discutindo se a Terra é plana, cara. Se o coronavírus pega ou não pega, ou se é uma gripezinha, já aqui no país a gente passou a marca, há 3 dias atrás, de 1.000 mortos num dia dessa gripezinha. Alguém tem dúvida ainda? Só um ser
completamente desconstituído, insensível, incapaz da solidariedade, sociopata, psicopata, pode ver tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento, tanto despreparo e dizer que não é nada. Eu fiquei assustado também, pastor Caio Fábio, porque ele não foi em nenhum hospital, ele não foi ver se está faltando algum equipamento, ele não foi consolar as famílias, parece que ele não tem nenhum apreço à vida humana, né? Eu não vi ele, né? Pelo contrário, teve um fim de semana que ele foi andar de jet ski. Não, ele não parou de brincar. Ele não parou de brincar desde que isso começou. É brincadeira, ele faz. Desculpa a expressão, hoje em dia ela é natural. Eu que não fui acostumado a falá-lo, a tratar dela com simplicidade, mas ele faz de sacanagem. O cara faz de sacanagem, é a mensagem que ele quer passar. E outra coisa, ele se faz de bobo, né, de João Bobo. Ele fala as coisas mais absurdas do mundo. Aí, quando se levanta alguma pressão contra ele, ele volta atrás ou diz que foi mal entendido, ou transfere a culpa para a mídia, ou diz que ninguém tem boa vontade para compreendê-lo. Na realidade, ele fala português, ele fala o que ele fala mesmo. E ele crê no que ele crê, porque eu acompanho esse homem desde 1983. Para algumas pessoas ele pode ser novidade, mas para mim ele não é. Eu sou do Rio, eu fazia as minhas coisas e elas não eram pequenas, eram enormes. No Rio de Janeiro, contra ele, que detestava tudo. Detestava obra social, detestava ajuda aos pobres, detestava o meu trabalho nos presídios, com as famílias dos presidiários, porque bandido bom era bandido morto, desde que o Sivuca cunhou essa frase. Detestava a Fábrica de Esperança, detestava as campanhas que a gente fez, Betinho, eu, Rubens César Fernandes, Viva Rio, de desarmamento, onde eu sozinho peguei mais armas nos presídios e nas comunidades do que o Exército, na Operação Rio, conseguiu pegar. Mas ele abominava, ele dizia que eu estava trabalhando para fortalecer os bandidos do Rio. Então eu sei como ele é, sei como ele pensa. Então ele, para mim, não é surpresa, ele não mudou em nada. As mesmas coisas que ele dizia há 35, 40 anos atrás, ele está dizendo agora. Repetindo do mesmo jeito. Só que agora, como ele é presidente, quando ele solta um pum desse, e ele solta pum, cada frase dele é um pum horroroso, e vem a reação das instituições ou da mídia, ele sai logo gritando: ai meu Deus, estão me perseguindo, querem me derrubar, isso e aquilo, não foi bem isso, não entenderam. E aí ele todo dia diz que não entenderam uma coisa que ele repetiu 10 vezes dizendo que era para ser compreendida daquele jeito. Então, simplesmente, eu não tenho surpresas com ele. Eu lamento de todo o coração, lamento pela população que elegeu esse vírus político para coincidir com esse vírus do corona que nos assola na terra inteira. O Sérgio Moro disse que ele tenta interferir na Polícia Federal para proteger os filhos. Você concorda com o ministro da Justiça? Totalmente. Em gênero, em número e grau. A garotada ali está muito enrolada. E ele também é um pessoal que só premiava as milícias. Era um pessoal que só dava medalha para os grandes milicianos do Rio. E ele também tem declarações deles dizendo que o que mal pode haver na milícia, a gente gasta R$10, R$20 e tem uma segurança que o Estado não dá. O cara é um presidente da República que não crê no Estado. Ele crê mais na organização miliciana do que no Estado brasileiro, o qual ele sabota todo dia. Antes de continuar a minha conversa com o teólogo e pastor Caio Fábio, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou e, infelizmente, o Ping Pong com Bonfá perdeu todos os seus patrocinadores e apoiadores. Infelizmente,
A crise me afetou, estou passando o chapéu, galera. Para o programa Ping Pong com Bonfá não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, isso mesmo. Está vendo esse endereço aí na sua tela? Tem uma campanha lá no vaquinha.com.br. Entre lá e procure na busca Bonfá. Ou você está vendo esse izinho aí? Clica que vai direto para o site da campanha. Participe, faça sua doação e ajude o Ping Pong com Bonfá a não acabar. Eu estou falando sério, viu, gente? É para valer. Tem que colaborar, tem que ajudar. E se você gosta muito do meu trabalho, das minhas perguntas, do meu estilo de entrevistar, e você é um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa inteiro com a sua empresa, sua marca ou seu produto, hein? Vamos conversar? Entre em contato comigo. Meu e-mail também está aí na sua tela, é umolhar@gmail.com. umolhar@gmail.com. É só escrever que a gente conversa. Conto com vocês, conto com a sua ajuda. Escreva ou faça sua doação lá no vaquinha.com.br, tá bom, gente? O pastor Caio Fábio, teve um dia que o presidente Jair Bolsonaro foi ao Templo de Salomão prestigiar um culto do Edir Macedo. Você viu essa cena? Ele até se ajoelhou. Como é que você vê essa ligação entre religião e política? Como perversidade absoluta. Se não existe esse tipo de ligação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a perversão do cristianismo, porque o cristianismo não é a religião de Jesus. Jesus não tem religião. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou absolutamente nada que queira ser uma organização ou uma instituição ou mesmo uma religião. Jesus ensinou caminho, verdade e vida. Jesus ensinou uma espiritualidade para todo ser humano praticar com amor, perdão, justiça, misericórdia, compaixão, paz. Ele ensinou a possibilidade da evolução humana. Ele ensinou como é que a gente deixa para trás o darwinismo predatório e a gente entra no mundo dos homo divinizados, dos homo visitados pela inteligência sublime, que são pessoas que cuidam da terra, que cuidam de si mesmas, cuidam umas das outras. Essa é a espiritualidade de Jesus, que está no Evangelho. Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é um advento romano do imperador Constantino, no IV século, é uma outra história, e foi justamente esse casamento da espiritualidade, que a gente poderia chamar de paleo-evangelho, desse evangelho básico das origens, sem perfeição, mas com simplicidade, com humanidade, com bondade, com graça, foi o casamento dessa manifestação que durante 300 anos não construiu um templo, nenhuma torre, não quis ser centro de poder em nada, quis apenas ser um gosto para a vida, um sal para a terra, uma luz para o mundo. Era isso, era essa e é essa a proposta. De Constantino para cá surgiu o cristianismo, e o cristianismo não fez outra coisa a não ser se associar com todos os poderes da hora. Só não na União Soviética, porque o Estado comunista no início não quis. Não quis, perseguiu, matou a Igreja Ortodoxa Russa e os outros cristãos. Não quis, mas não durou tanto tempo assim. Eu ainda fui falar na União Soviética, enquanto ela existia, nas suas 16, 17 repúblicas, eu ainda fui falar no Glasnost, quando as coisas estavam se abrindo, porque o Estado tinha chegado à conclusão de que ele precisava do fator unificador da religião.
Mas, fora isso, do quarto século para cá, o cristianismo se associou com todos os esquemas de poder. Esteve junto com os principados franceses, controlou a Suíça através dos reformados, tentou dominar os principados alemães, germânicos, transformou a Igreja da Inglaterra numa outra igreja para adaptar politicamente ao casamento da necessidade da realeza. E aí você pode ir embora. Você chega aqui no Brasil no tempo da ditadura. Meu Deus, os pastores eram assim com os ditadores e com os generais. Chegavam a entregar membros das suas igrejas que pensavam de maneira um pouco universitária, não era nem comunista, entregar para a prisão. Então, E agora, de novo, o que a gente está assistindo aqui é a mesma coisa. Esse conluio dos evangélicos, quase todos, com o Bolsonaro. Isso é trágico, isso destrói a fé. O que está aí já não é mais igreja, é um partido político. É uma, como diz o Apocalipse 13, é uma besta que emerge da terra, abençoando a grande besta política que emerge do mar. É o mesmo arquetipo, é o mesmo fenômeno. Desculpe eu ter falado tanto. Imagina. Então vamos lá. Quem é Edir Macedo, que você conhece muito bem, como você vê essa ligação entre ele e o presidente da República? Natural. Ligação natural. Ele quer destruir a Globo. Bolsonaro também. Ele está recebendo o máximo possível de verbas de publicidade, que antes eram divididas. Agora ele capitaliza, não sozinho, mas uma boa parte dela. Ele tem interesse em expansões diversas, do ponto de vista religioso, e Bolsonaro é um grande facilitador. Ele tem o desejo de ser o cardeal do presidente do Brasil, o que dá um status. E ele tem esse poder hoje, não tem sozinho, porque existem os Malafaias, existem os Rodovalhos, existem os Estevão Hernandes, existem os José Wellingtons, existem os Manuéis Ferreira, existem outros que querem também o posto nesse cardinalato. Mas nenhum deles tem o dinheiro do Macedo, tem a influência, tem os meios de comunicação, tem bala na agulha, tem poder real. Quanto o Macedo tem, ele é um dos homens mais poderosos do Brasil. Então é claro que interessa ao Bolsonaro estar com o Macedo, tanto quanto interessa ao Macedo estar com o Bolsonaro, com uma vantagem. É que o Silas é garoto propaganda, ele fica todo dia ali, falando do presidente, anarquizando todo mundo. Amado povo do Brasil, aí aquela coisa horrorosa, parece que ele está vomitando soda cáustica no mundo, parece ácido queimando, é um horror. Mas ele é um cara fugaz, ele é um cara que o que ele diz ninguém escreve. Ele só está dizendo isso porque, dentre as alternativas, o Bolsonaro hoje é a melhor. Mas o próprio Bolsonaro, há 2 anos e meio atrás, ele já esteve contra o Bolsonaro, o Silas. Não sei se você lembra. Agora, não havendo alternativa melhor, ele volta. Aí, se ele vir, por exemplo, que o Bolsonaro vai sofrer um impeachment, se fosse o caso, que eu não creio que vá acontecer, embora haja material em fartura, como nunca houve na história do país para isso, mas se porventura fosse haver um impeachment, você ia ver que ele ia lutar contra o impeachment no início, aí quando o impeachment se conflagrasse, ele iria passar para o lado dos proponentes do impeachment na mesma hora e arranjar 1000 outras desculpas para bater no Bolsonaro. Então você está me dizendo que o Malafaia é oportunista? Totalmente. Ele é a criatura religiosa evangélica mais oportunista que eu já vi aparecer na história do Brasil. Ele é o oportunismo em pessoa. Eu não estou dizendo isso de longe. Eu conheço a figura a minha vida toda.
Sou mais velho do que ele, acho que 5 anos. Mas eu o conheci quando ele tinha 18, eu já era um pregador, pregando para todo lado. Na outra entrevista você contou do episódio dos dólares, né? 40 mil dólares por mês do Macedo. E ele ia chorar lá comigo antes de fazer isso, ele ia chorar, me pedir perdão, dizer que eu era um homem de Deus, que nascia um cara como eu, na fé, a cada 100 ou 200 anos, que a dor dele era enorme, porque ele sabia que ele estava lidando com alguém que carregava algo muito especial de Deus. E ele não disse isso para mim sozinho, não, ele disse na presença de testemunhas. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, ele disse várias. Agora, várias. Você não me contou quem é o Edir Macedo. Ele está preocupado com os fiéis? Ele está preocupado com o Evangelho? Não, Evangelho não. O Evangelho, ele já me disse que é uma coisa para derrotados. Uma vez ele me disse isso. Esse Evangelho que você prega aí de Jesus na cruz, levando os pecados dos homens, perdoando, sendo misericordioso, isso aí só estimula a pobreza, a fraqueza, a miséria. Eu não quero nada com esse evangelho. Na minha igreja está proibido pregar sobre Jesus e a cruz. Você nunca ouviu nem ouvirá uma mensagem sobre a cruz de Jesus, a solidariedade de Deus em Cristo para com todos os homens, o perdão dos pecados. Isso não interessa. Ele me disse que o que interessa é que seres humanos só se interessam por grana e prosperidade financeira. Então, o Deus que ele anuncia é o Deus da grana e da prosperidade financeira. Agora, para você prosperar na presença desse Deus, você tem que dar dinheiro para ele, para a igreja dele, para o gasofilácio dele. E ele é um homem de bilhões e bilhões de reais e até de dólares. Olha, eu ousaria dizer que, do ponto de vista econômico, o Vaticano continua mais poderoso, por causa de todas as obras de artes milenares e tudo mais. Mas, do ponto de vista financeiro, o Papa Francisco não tem o recurso nem o dinheiro que o Edir Macedo tem na mão para fazer o que quiser. Nossa! Não tem. Uau! Não tem mesmo. Aí, o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apareceu em alguns vídeos oferecendo sementes de feijão com supostos poderes de cura do coronavírus. Eu Você vi. viu isso? Vi. Qual é a sua opinião? A minha? É o charlatão de sempre. Como houve a proibição para reunião em igrejas, com a declaração do distanciamento social, todos eles entraram em pânico. Porque sem ajuntamento de gente em templo, não tem faturamento. Então isso só tem a ver com dinheiro. Quando ele viu que não ia abrir mesmo, ele veio com essa saída do feijão, do feijão de 100, de 200, de 300, de 500, de R$1.000. Que você planta lá e na hora que começar a nascer é sinal de que a prosperidade de Deus está vindo sobre ti, mas você tem que comprar o caroço de feijão por R$1.000, se for o caso. Você está gostando da minha conversa com o teólogo e pastor Caio Fábio? Não acabou! Como manter a esperança, mesmo sem saber quando é que a pandemia do coronavírus vai acabar? Esperança é algo que tem a ver com uma construção muito mais artesanal, existencial, psicológica. Como é que a gente faz para espantar a tristeza, a solidão e a depressão causada pelo processo de recolhimento? Eu acordo com muitas rotinas. Eu acordo 8h30 da manhã, leio a minha Bíblia aqui no meu escritório. Por que outro dia você resolveu ler o Salmo 46? É o tamanho da presunção humana que é extraordinária. Que outras mensagens o coronavírus está trazendo para a humanidade?